Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Meu irmão, minha irmã, bom dia, um ótimo sábado para você, que Deus abençoe esse último dia da semana, sábado que já geralmente nós celebramos, tradicionalmente aí, o sábado da gratidão, o momento da gente agradecer, da gente louvar por tantas coisas que vivemos ao longo dessa semana, Uma semana especial, uma semana maravilhosa, mais uma semana que o Senhor cuidou de cada um de nós e devemos assim sempre manter e cultivar o nosso coração grato a Deus. E grato a Ele, vamos também abri-lo para ouvir o seu santo evangelho, a sua santa palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 34 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e irmã, tenho já falado ao longo dessa semana que nós estamos fechando, o tempo para iniciar o tempo do advento, o tempo da preparação para o Natal, e se aproximando do final do mês, a gente celebra o final dos tempos aqui, como se fosse o final do ano, para iniciar um novo ano, iniciar uma nova jornada. E no Evangelho, o Senhor nos traz alguns avisos. E o primeiro é: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. O papel do coração é sentir. E se o coração ele fica insensível, ele perde. Ele perder a sensibilidade é como se ele perdesse a utilidade. É o sal quando perde o sabor, De nada mais adianta. Se o sal não salga, ele perdeu a sua utilidade, ele perdeu a sua identidade. E o nosso coração, ele não pode ficar insensível. E a gente deve se perguntar: o que torna o nosso coração insensível? O que esfria o nosso coração? E aqui ele traz alguns pontos, A gula, a embriaguez, a ansiedade, as preocupações da vida, o estresse. Essas coisas fazem com que, ou aquelas pessoas que vivem em busca do prazer, Do prazer apenas de comer, da gula ou da bebida. Essas pessoas, elas estão ali vivendo só para comer e só para beber. Elas deixam o seu coração insensíveis. Outras deixam o seu coração insensível porque está sempre focado no trabalho, nas contas, no financeiro, nas preocupações da vida. E tudo isso, seja a gula ou seja o estresse, as preocupações do dia a dia, tudo isso faz com que o seu coração fique insensível e esse dia, que é o último dia, caia de repente sobre nós. A gente não está preparado, ele pode se tornar como uma
armadilha sobre todos os habitantes da terra. Então, estão tão distraídos, se preocupando com suas contas, se preocupando com as festas, que esse dia, que é o último dia, e aqui pode ser a vinda do Senhor, pode, mas eu gosto sempre de falar também que pode ser a minha ida até o Senhor. Eu não sei quando vai acontecer, eu não sei de que forma vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E eu preciso saber e reconhecer da minha finitude para que eu não permita que o meu coração fique insensível, para que eu não me distraia diante das seduções, desse mundo, das tentações, para que eu possa permanecer atento, que é o que o versículo 36 nos traz, Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Orai a todo momento. Essa é a recomendação. Por isso que eu já parabenizo você, meu irmão, por estar parando agora para acolher esse evangelho, estar parando para orar, para se conectar com Deus. Esse é o momento. Mas nós devemos orar a todo instante. E orar a todo instante é viver uma vida de oração. É viver uma vida colocando os nossos planos, os nossos projetos diante de Deus. E que nós possamos incentivar outras pessoas a também cultivar esse momento de oração, esse momento que nós começamos o dia ouvindo o Evangelho, nos conectando com Ele, mas isso nos ajuda durante todo o dia a gente ficar refletindo essa palavra. E diante dos desafios, a gente pede a ação do Espírito Santo. Diante das alegrias, a gente agradece a Deus pela graça derramada, pela graça alcançada. E quando a gente faz esses pedidos, esses agradecimentos ao longo do dia, a gente está de fato cumprindo essa palavra de orar a todo tempo, para que nós possamos de fato ter força para escapar de tudo aquilo que vai acontecer. E ele encerra o Evangelho dizendo, para que a gente fique de pé diante do Filho do Homem. Então, para encerrar, para a gente ficar de pé diante do Filho do Homem, é necessário a gente estar atento, é necessário a gente não se deixar levar pela gula, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, que a gente não permita que o nosso coração fique insensível, que a gente mantenha um coração ardente, um coração que suplica diariamente e constantemente a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Que nesse sábado, meu irmão, você possa agora, complementando essa reflexão do Evangelho, suplicar: vinde, Senhor, ao nosso auxílio. Vinde, Senhor, nos dar força. Vinde, Senhor, nos dar sabedoria. Vinde, Senhor, reacender a chama do teu amor no meu coração, para que não permita que ele esfrie, para que não permita que ele se torne insensível. Que, de fato, eu e você possamos sempre sentir a voz de Deus falando em nosso coração, em nossa vida. Um ótimo sábado para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.